Estamos começando o segundo episódio do Prime Talks e hoje eu estou aqui com o Marcos Vinícius, grande Mavi, meu grande amigo e hoje sócio nesse projeto Invest Prime. E o Mavi veio aqui contar a história dele, contar uma história bonita de altos e baixos, muitas dificuldades e vitórias. Então, Mavi, prazer ter você aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo pela oportunidade de poder compartilhar com você e compartilhar com todas as pessoas que estão ouvindo, né, e vendo esse vídeo, para contar um pouco da história onde eu entro nesse mercado, né. Eu entrei bem jovem na área de vendas, trabalhando como vendedor da Company, entrei como extra natal, e aí tive um desempenho bem interessante, fui efetivado, depois trabalhei durante 8 anos nessa empresa. Depois eu tive a oportunidade de ser captado por uma headhunter da Gastern, uma multinacional, gostou do meu trabalho, e eu fui trabalhar nessa empresa que também fiquei 8 anos. Então, na verdade, a minha história como um profissional de carteira assinada só tiveram 2 empresas, que foi a Company e foi a Gastern. Que também foi na área de vendas, né? Sim, eu iniciei na área de vendas. A minha formação é em administração, mas eu iniciei no mundo corporativo na área de vendas. Né? Foi minha veia mesmo, onde eu me identifiquei. Né? E depois dali que eu saí da Gastern, eu fui buscar empreender. Né? E fui um convite de um grande amigo que me apresentou um projeto para começar a trabalhar a parte de comercialização de investimento. E na época eu não tinha network, na época eu achava que os clientes da Gastern eram os clientes do Mavi, e foi um grande equívoco. Quando eu entro em contato com todos os clientes da Gastern para ter o primeiro contato de apresentar esse trabalho novo, ninguém me recebeu. Ninguém me recebeu. E no meio desse caminho começou a bater muitas dúvidas, né, Rodrigo? Se realmente eu iria me identificar com esse mercado empreendedor, se realmente eu estava no caminho certo de vender investimento. Quer dizer, tudo muito distante para mim, entendeu? E tinha um detalhe que me fez, na verdade, superar todos esses medos, né? Foi quando eu peço demissão da Gastern e começo a trabalhar com esse mercado com uma filha de 9 meses, né? E aí tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Tem que dar certo. E eu estourei a ponte. Eu costumo dizer nas minhas palestras e mentorias que para você realmente chegar em algum lugar, você tem que estourar a ponte. Porque você só tem um plano que tem que dar certo. Só tem o caminho da frente, Exato. Não dá mais para voltar, né? Exatamente. E não foi fácil, cara. Como todo empreendedor e todo empresário, ele acha que o resultado ele tem que vir imediato, por conta das suas necessidades de família, e por você também ter uma autoestima muito elevada e achar que isso é muito bom e os resultados vão chegar. Eles até chegam, mas a gente sofre com isso. Né? Eu tive grandes decepções com pessoas, decepções até mesmo com business também, mas me fez olhar com outros olhos como eu enxergava esse mercado. Né? Você inicia sempre com foco na remuneração, mas depois você começa a perceber que é muito mais importante o teu trabalho perante aos clientes do que simplesmente você vender um produto. Porque o trabalho bem feito, né, ele é que vai fazer o negócio durar, né? Exatamente. Por isso que eu tenho hoje 16 anos de mercado, com uma carteira de clientes bem interessante, e um trabalho que eu fiz solo, fui conquistando. Mas para eu conquistar isso, eu sofri bastante. Eu vou contar aqui um pouquinho de como foi meu início. Eu precisava de pessoas para poder me ouvir, para contar exatamente aquilo que eu estava empreendendo, né? Era o business que eu tinha escolhido para mim, onde muitas pessoas me associavam a um vendedor de loja, depois um vendedor de joia, e simplesmente agora só vender investimento. Como é que eu vou botar o meu dinheiro na mão dessa pessoa que até ontem ele era um vendedor de loja? Então tinha esse paradigma que eu tinha que quebrar. E no meio do caminho eu comecei a observar que esses clientes que eu achava que fossem os clientes que eu poderia iniciar esse projeto, eles não me receberam, não tinham interesse. Mas não estavam errados, estavam certos. Eles precisavam entender se eu ia me consolidar para depois eles virem até mim e apresentar meu trabalho. Só que eu comecei a bater um desespero, né? Uma filha na época de 9 meses, eu precisava realmente dar certo. E antes de completar 30 dias desse novo negócio, eu tive a humildade de recorrer a um grande amigo. Posso citar o nome dele, que é o meu médico, é o meu ortomolecular, é um cara que eu tenho uma admiração sensacional, que é o Dr. Leonardo dos Santos Silva. Ele foi a pessoa que me ajudou a me inserir dentro do mercado da área da saúde. É um segmento que hoje
eu tenho um respeito muito grande, onde a minha filha hoje se dedica para ser uma médica, porque a gente tem admiração pela profissão, e o Léo, ele me recebeu. Ele foi até o escritório e ouviu o que eu fui apresentar, gostou, se tornou cliente, e a partir dali o Léo, ele começou a me recomendar pessoas do mesmo ciclo. Só que até chegar ao Léo, eu percorri alguns clientes, onde eu fui fazer as reuniões, bati na porta, marcava e desmarcavam, pegava meu carro, ia para Nova Iguaçu, ia para Caxias, enfim, acordava de madrugada, chegava tarde, enfim. E nesses momentos meio conturbados, eu comecei a refletir se realmente eu ia dar certo, né? Foi aí que eu tive a humildade de conversar com o Léo e explicar: Léo, me ouve, me dá a oportunidade de me ouvir de uma forma leve, para te apresentar o meu trabalho. Apesar de não ter muito tempo nesse mercado, mas é um trabalho louvável. Porque você tinha uma rede de relacionamento que te via numa profissão, né, numa atividade. A partir do momento que você muda de atividade, as pessoas que já te conhecem, parece que elas se tornam incrédulas, né? Parece que elas não acreditam, ou pelo menos esperam você se consolidar. Ou seja, toda a estrutura que você tinha, todo o relacionamento que você tinha, ele acabou se tornando zero. Você teve que começar do zero, realmente, né? Não, literalmente, eu comecei do zero. E aí teve que abrir o jogo para um amigo que entendeu e comprou a ideia e te levou para uma nova rede de relacionamento. Eu tinha duas opções, né? Ou acreditar que dessa forma, desbravando um a um, ia dar certo, ou realmente, nessa hora, botar a humildade em primeiro lugar, conversar com as pessoas, explicar o que você está fazendo, e essa pessoa acreditar que você é capaz e te dar essa oportunidade. Eu acho que todo mundo deveria ter uma oportunidade que eu tive. Mas, a partir dali, eu comecei a desenvolver um trabalho com esses médicos, através dessas recomendações que o Léo me indicava, e fazendo um trabalho muito pautado no que era melhor para o cliente, né? E baseado nisso, eu apresentava um conceito da recomendação, né? Se é muito bom para você, por que não pode ser bom para o seu amigo? A gente, quando vai para um bom restaurante, Rodrigo, não é prazeroso indicar para um amigo a experiência maravilhosa que você teve? Quer, né? Você se sente na obrigação de contar que é uma experiência boa para alguém. Exatamente. Eu falo igual um vinho. Se a gente experimenta, não importa o valor do vinho, mas se o vinho te agradou, no ambiente que foi maravilhoso, por que não compartilhar essa experiência com as pessoas? E o nosso trabalho é basicamente isso, né? Compartilhar com outras pessoas um profissional que está do teu lado. Foi exatamente ali que eu comecei a crescer e a desenvolver meu trabalho. Mas no meio do caminho tiveram muito altos e baixos, né? Aqui eu estou contando um pouco mais, até resumido, mas já tive situações de fazer uma reunião e o cliente chegar para mim e falar assim: olha, tudo que você me apresentou não faz sentido nenhum para mim, eu não tenho interesse no que você está fazendo, e se eu fosse você, procuraria trabalhar em outra área. Quer dizer, um banho de água fria, né? E isso é bom para o pessoal que quer entrar na carreira, ou quer começar, ou que já começou, mas está com dificuldade, entender que não é só vitória, não. Tem muita dificuldade. O negócio é persistência, né? Persistência. E tiveram outras também, né? Teve uma situação que, na época, para poder fazer uma reunião, eu precisava de um coach, precisava de uma pessoa que está do meu lado. E essa pessoa, ela foi comigo na primeira reunião, fizemos essa reunião com um grande empresário em Niterói. Depois marcamos a segunda reunião. E quando nós chegamos lá, a gente acabou não executando o trabalho, né? Porque o cliente acabou mudando de ideia. E eu estava dando carona para esse coach, né? E esse coach, dentro do meu carro, falou a seguinte frase: cara, você não veio de família rica, você não tem network, eu acho que você deveria voltar a ser vendedor de loja. E nesse negócio você não vai dar certo. Procure um emprego, porque empreendedor você não vai ser. Eu tinha duas opções, Rodrigo. Ou eu chorava e ia para casa, chorar com a minha esposa e dizer fracassei, ou utilizar isso como um trampolim. Combustível, né? Combustível, né? E eu escutei de um grande amigo, porque eu fiquei muito frustrado com tudo que eu escutei, e fui compartilhar essa frustração, né? Até porque eu estava muito abalado, né? E são várias emoções, né, cara? É a emoção de, poxa, não ter dado certo naquela reunião, de escutar uma coisa pesada, mas essa pessoa me ajudou, né? Te ajudou? Ela te empurrou realmente, me ajudou né? muito. Não
digo para você a forma como foi conduzida, e não foi uma forma legal. Eu nunca faria isso com ninguém. Existem outras formas de você dizer para a pessoa que você não vai dar certo do que simplesmente ser agressivo como foi. Mas acho que foi bom para mim. Como tudo na minha vida, nada é fácil. Você absorveu bem o impacto, né? Eu aprendi a ter muita resiliência, porque nesse trabalho, para você dar certo, você tem que ter muita resiliência. É um trabalho muito solitário, né, cara? A gente praticamente fica todos os dias sozinho, para lá e para cá. E você só conversa com você mesmo, até mesmo quando o cliente dá a oportunidade, né? Mas naquele dia, eu tinha duas opções. Eu ia para casa chorar para a esposa e falar, olha, não deu certo, vou procurar um emprego, ou eu aproveitar essa oportunidade como um trampolim. E foi exatamente o que eu fiz, cara. Eu vi isso como uma oportunidade para poder olhar para mim mesmo e falar assim, olha, eu não preciso mais de coach. Eu vou estudar, eu vou tirar as minhas certificações, eu vou montar meu modelo de negócio e eu vou para a rua. E, cara, eu fechei os olhos e fui pra rua. Eu acordava todo dia às 5h30 da manhã, morava na Ilha do Governador, o escritório era na Barra da Tijuca. Os meus clientes eram tudo na Baixada, Nova Iguaçu, Caxias. E a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho de querer não só ficar aqui no Rio de Janeiro, mas ir para outros estados também, né? Quer dizer, não dá para ter preguiça, né? É o tipo do trabalho que, se você ficar sentado no escritório, não vai vingar, né? Não vai. Você tem que conhecer pessoas, você tem que fazer network, você tem que mostrar exatamente o que você faz. Eu acho que hoje, né, 15 anos depois, as redes sociais estão ajudando bastante. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está enaltecendo muitas pessoas, está fazendo com que as pessoas busquem se aprimorar a cada vez mais, porque a gente está trocando experiência, a gente está compartilhando experiência. Né? Naquela época não tinha isso. Era você e você mesmo. Eu tinha um telefone que não tinha internet. Pelo contrário, as pessoas que faziam o mesmo eram seus adversários, né? Eram concorrentes seus. Exatamente. Então ninguém queria trocar informação, ninguém queria trocar experiência, né? Exatamente. Então era realmente um caminho bem mais difícil. Além disso, né, eu tinha uma filha de 9 meses, nasci 9 anos, 9 meses, cara. E não vou mentir para você, né? Durante 5 anos de foco e determinação, eu fiquei sem estar presente no aniversário da minha filha. Eu escolhi isso para mim. Doeu muito. Acho que todo mundo deveria fazer a mesma coisa? Não sei. Mas eu tinha que fazer isso. Eu não escolhi, no dia 27 de abril, fazer uma reunião e não estar com minha filha. Você estava determinado a dar certo, a fazer o negócio dar certo. Eu não tinha muita logística, sabe? Eu não tinha como eu estudar aonde eu queria estar. Eu fui levado. Por exemplo, como no dia do aniversário da minha filha, eu tinha uma reunião fora do país. No aniversário da minha filha, eu tinha um jantar muito importante de um negócio muito grande com um cliente. No dia do aniversário da minha filha, eu estava indo para Macaé, entendeu? Rio das Ostras, Búzios. Eu tenho muitos clientes lá. Mas eu voltava para casa. Então, assim, a minha presença com a minha filha era real. Mas acabou que naquela data, não que era casava, importante para ela, não casava. Mas a dor era tão maior para mim do que para ela. Ela só tinha 9 meses, cara. Que foi, o primeiro aninho, o segundo aninho, o terceiro aninho. Então, eu acho que eu pensava o seguinte, eu acho que depois do 5º ano da Ana Clara, eu vou me permitir, se eu der certo, a não marcar nada no aniversário dela, até para eu poder ver essa fase. Isso. Né? Porque eu não vi a fase de crescimento. Você já tinha conseguido uma estabilidade nesse período aí, né? Foram belos 5 anos trabalhando muito, me dedicando muito, assim, para poder dar perenidade no negócio, porque para o negócio dar certo, não era sentar na frente do cliente, fechar um negócio e ir para casa, batendo palma, fiz uma venda. Nesse negócio, a roda já está inventada, né? Fazer um trabalho de consultoria. Naquele trabalho de consultoria, o cliente se sentir muito satisfeito naquilo que você está apresentando e ao ponto dele chegar para você e falar assim, olha, faz total sentido eu estender o que um dia me estenderam, que foi o seu trabalho, para outras pessoas. Então, eu criei um ciclo vicioso de recomendação natural. Isso é uma arte mesmo, inclusive, eu estou com um projeto, a gente está num projeto junto até de escrever isso num livro mesmo sobre essa história, que a arte da recomendação é muito mais louvável do que simplesmente você estar na frente do cliente e pedir um nome. É mais importante, talvez, né, pelo que eu vejo, é mais importante você sair de lá bem recomendado para várias pessoas do que necessariamente com uma venda feita, né? Porque você vai passar a ter a oportunidade de ter outras vendas. Coisa que se você só se preocupa com a venda e vai embora, tchau, por mais que seja uma venda consultiva, onde você acompanha o cliente, aquilo ali, se não tiver recomendação, você não faz anúncio no jornal. É um trabalho de confiança, né? Um trabalho de confiança.
E baseado nisso, né, você vai colhendo os frutos, né? Não é só na condição financeira, né? Você vai aproveitando que a tua vida está mudando e o negócio está dando certo, você começa a investir em você, né? Você começa a estudar, você começa a ler, você começa a viajar, você começa a ter a oportunidade de conhecer pessoas mais cultas que você, né? De outros países. E essa atividade me deu a oportunidade de conhecer o mundo inteiro. Eu viajei bastante, conheci pessoas maravilhosas e que nesses ambientes eu não falava, Rodrigo. Eu só ouvia. Eu via as pessoas Absorvia a informação. conduzindo o negócio com tanta maestria. E eu falei, gente, eu estou num ambiente. Eu nunca imaginei na minha vida estar, sabe? Pessoas com doutorado, mestrado, pessoas super bem-sucedidas. Eu falei, um dia eu quero ser uma pessoa igualzinha a essas. E foi exatamente dessa forma, me dedicando e focando. Eu tive a oportunidade de ganhar alguns prêmios, né? Na época eu fazia um trabalho de recomendação de investimento internacional, onde eu iniciei meu trabalho. Durante 8 anos consecutivos, eu fui entre o primeiro e o terceiro lugar na América Latina, recebendo prêmios no mundo inteiro. E você viajou pra caramba, né? Bastante. Você viu quantos países, você tem uma noção? Uns 25 países. Caraca, muito legal. Qual país foi mais interessante, assim, nessa jornada? Marrocos. Marrocos, eu tive uma experiência. Conta uma situação. Uma experiência muito engraçada, cara, assim, porque quando você recebia essas premiações, ou você ia sozinho, aí se você atingisse uma meta, você levava um acompanhante, e se você atingisse a meta master, você levava um acompanhante e chegava 2 dias antes com uma experiência. Só que a experiência pode ser positiva, pode ser negativa, né? A minha não foi muito positiva, porque fizeram um acampamento no deserto. Porra. Rodrigo, deserto tem tudo para dar errado, né? Não, e deserto não chove. Deserto não chove. Nesse dia caiu um dilúvio. Choveu nesse dia? E eram tendas, né? As tendas não aguentaram a chuva e todo mundo dormiu no molhado. Enfim, foi uma experiência única. Única, que não repetiria dessa forma. Mas assim, tive inúmeros outros lugares que eu conheci, lugares que eu acho que o nosso dinheiro não paga essas experiências. Eu costumo dizer que você pode ir para um país com seu dinheiro e ir para o mesmo país recebendo uma premiação. São experiências diferentes, sabe? Quem é vendedor, é gratificante ser reconhecido. Né? Ou é um reconhecimento recebendo um prêmio físico, ou é um reconhecimento te chamando no palco e te apresentando para o mundo inteiro que você realmente é um profissional exemplar. E o que é mais gratificante disso tudo é que seus clientes estão vendo você vencer. E isso é muito orgulho, dá muito orgulho para eles. Aqueles caras que estavam esperando o teu sucesso começam a procurar, né? Exato. É a hora deles virem. É muito engraçado, né? De uma forma muito natural, todas essas pessoas que um dia eu tive a oportunidade de conversar no início do projeto, que não me deram atenção, e que eu acho que eles não estavam errados, eles me procuraram depois. Né? E aí eu estava até mais preparado para apresentar o que eu apresentei 5 anos depois do que naquele momento. Sim. E hoje são os meus clientes, né? Hoje eu faço a gestão das famílias todas, por estar muito tempo no mercado, né? São quase 16 anos. Hoje você ser convidado de um cliente para você ser padrinho, cara, de casamento. Isso é muito para você legal, ser convidado um cliente para você estar nos 15 anos da filha dele, sabe? Gente, calma aí, tem tanta gente para você convidar da tua família, do teu ciclo, convidar o teu consultor financeiro, você é muito mais que isso. É muito mais que isso, até porque você está acompanhando a vida dele. Eu lembro de um atendimento que eu fiz, a esposa do meu cliente, né, era recém-cliente ali, estava no meu segunda reunião, a esposa entrou em trabalho de parto. Aí ele ainda perguntou, será que dá tempo da gente continuar? Eu falei, você tá maluco? Vai ter o seu filho, cara. Então, assim, você fica muito íntimo, realmente, das famílias, né? E no longo prazo, eu fui começando a perceber, até voltando para a linha do negócio mesmo, de não ser apenas um vendedor de produto, né? E eu sempre fui um cara meio assim, enxerido, sabe? Eu queria estar próximo de pessoas muito bem-sucedidas, pessoas inteligentes, cultas. Pô, já que eu não sou, eu vou aprender, né? E aí, baseado nisso, eu comecei a perceber que essas pessoas muito bem-sucedidas no negócio, elas não tinham um produto, elas tinham um negócio. Elas não eram vendedores ricos, né? Elas eram bem-sucedidas no negócio. E eu falei, olha, eu preciso estudar. E eu vou tirar uma certificação no Brasil e montar uma corretora de seguro de vida.
né, que você tira pela SUSEP. Tirei minha SUSEP, virei corretor de seguros, então todos os meus clientes que eu apresentei o conceito da internacionalização, eu voltei neles e apresentei o conceito da previdência privada, o conceito do seguro de vida, o conceito do autofinanciamento, né, o do saúde, que é uma consultoria 360, que hoje a gente faz esse trabalho na Invest Prime. Mas lá atrás ninguém tinha dito isso para mim. Você foi descobrindo. Hoje é meio modinha, né? Falar, não, fazemos um trabalho dentro do mesmo ecossistema, né? A consultoria 360, os escritórios de investimento vêm fazendo bastante, e que a gente vem desenvolvendo também aqui dentro da Invest Prime, mas naquela época ninguém tinha falado nada disso. Eu entendia que uma consultoria completa, eu tinha que apresentar uma estrutura para o cliente, né? E a estrutura estava baseada na proteção dele, na proteção da família. Ele tinha que se preparar para o longo prazo, numa aposentadoria, ele tinha que se preparar de ter um investimento numa jurisdição diferente do país que vive, com foco em proteção. É uma pessoa muito bem sucedida na área imobiliária, como é que ele fazia para poder alavancar a parte de patrimônio. Eu fui começando a apresentar soluções que faziam sentido. E a partir daí eu comecei a perceber que a minha fidelização junto ao cliente aumentou. E era de uma forma muito natural, né, os clientes sentados à mesa, tomando os vinhos no final de semana com seus familiares, de comentar sobre mim. Eu cansei de receber recomendação no final de semana de cliente em algum evento falando do meu trabalho. E aquela pessoa do outro lado falou, cara, eu quero conhecer esse cara. Né? Hoje eu estou com meu investimento no Itaú, estou em alguma instituição financeira, que naquela época aquele profissional não falava desses assuntos. Né? E aí comecei a criar uma rede de clientes mais sólidos, entendeu? Que não tinham um produto ou outro, eles tinham realmente em você a confiança do atendimento 360, né? Exatamente. E aí eu fui fazendo esse trabalho bem gradativo, fui realmente conquistando meu espaço, montei minha empresa, fui sócio de uma outra pessoa também, montamos uma plataforma, deu super certo. Só que no meio do caminho, Rodrigo, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada, né, cara? Porque Deus me livra das pessoas no qual não merece estar do meu lado e me apresenta pessoas maravilhosas. E eu não poderia lhe dizer que você é uma delas. É um cara que eu tenho muita admiração. Né? Eu lembro que você foi conhecer, né, o escritório que eu trabalhava e você perguntou, né, para as pessoas que trabalhavam lá, quem vende mais? Quem é o cara quem é o melhor aqui, né? Quem é o melhor aqui? É esse cara aqui que é o melhor. Falei, tem um lugar do lado dele? E você sentou do meu lado e a gente teve uma química maravilhosa. E eu aprendi muito contigo, cara. A recíproca é verdadeira. Eu te acho um cara extremamente inteligente, um cara culto, um cara simples. E a partir daí a gente criou, né, esse relacionamento de negócio mesmo. E a gente veio cada um seguindo o seu caminho, né? Você seguiu o seu, eu segui o meu. E no meio dessa roda gigante maluca, que é chamada de vida, a gente se cruzou no momento que os dois precisavam um do outro, né? Isso aí. Que foi a hora que a gente se reconectou e você me apresentou o projeto da Invest Prime e você me fez a proposta de ser teu sócio. Eu fiquei extremamente lisonjeado com o convite. Você já era sócio do Igor, que também era um colega na época de negócio, que se tornou um grande amigo, faz parte da nossa família. Eu também tenho muito orgulho dele. E vocês me apresentaram a Invest Prime. Então, vocês me apresentaram, eu falei, gente, tem tudo a ver, porque é muito parecido com o que eu tinha me tornado sócio anteriormente, né? Só que eu não era um sócio gestor, né? Eu fazia parte. Eu não tinha liderança, não tinha poder de nada. Então, algumas coisas que eu não concordava eram executadas, mas eu não tinha autonomia por isso, e faz parte, né? Então, foi por isso que eu optei em não seguir, voltar com a minha carreira solo e me reconectar. Recomeçar. E recomecei de novo. Né? Mais um recomeço. Mais um recomeço. E esse recomeço vai fazer 3 anos, né, que a gente está junto. Foram 3 malucos que um olhou para a cara do outro e vamos montar uma corretora, que da corretora se tornou uma assessoria, que essa assessoria hoje tem uma plataforma de investimento inserida, né, de uma das maneiras mais conceituadas, que é o BTG Pactual. Hoje uma assessoria com pessoas maravilhosas, onde a gente ensina metodologia, onde a gente... Está se tornando uma escola, né? Uma escola, né, cara? Estamos tornando uma escola. Nós temos uma universidade corporativa dentro da Invest Prime, e onde essas pessoas que têm muito conhecimento e história
estamos procurando. E não é uma universidade daqui para lá, é uma universidade de mão dupla, né? Sim. Os parceiros que têm experiências muito boas também vêm aqui falar. Então isso aqui se tornou uma plataforma, né, de troca. De troca. E o mais legal disso tudo é que você começa a perceber, né? Vieram várias oportunidades das seguradoras, né? Principalmente no Brasil e fora, de propostas pessoais para mim. E chega uma hora que você sozinho você não chega a lugar nenhum. Né? Você pode receber todos os prêmios, bem financeiramente e tal, só que eu sou uma pessoa que eu procuro sempre novos desafios. Né? Então eu me senti, na pandemia, muito reflexivo. Na pandemia, eu dividi escritório com 2 amigos que nenhum saiu de casa, realmente respeitou a pandemia. Eu não respeitei a pandemia. Não é legal falar o que eu estou fazendo, mas eu não respeitei ao ponto de ir para a rua, me conectar com pessoas. Mas eu tive que trabalhar, cara. Eu não adiantava ficar trancado dentro de casa. Minha esposa atual é da área da saúde, e ela estava na linha de frente, sabe? Podendo pegar o Covid, morrer e eu ficar dentro de casa, tipo, esperando o meu negócio acabar. Então, até antes mesmo, né, de a gente se tornar sócio, Rodrigo, teve um episódio da pandemia que eu acho bem interessante compartilhar, que foi como é que você vai realmente ver na pandemia uma oportunidade de crescer o seu negócio, né? Então, eu vi na pandemia uma oportunidade de crescer o meu negócio. Só que eu não fui com foco em vender. Eu fui com foco de apresentar um conceito que eu sempre defendi lá atrás, que era a parte de proteção. Onde as pessoas achavam que seguro de vida era seguro de morte, sabe? Se eu morrer, deixar o dinheiro pro Ricardão. Ou então, se eu morrer, deixar minha esposa bem. Não tem nada disso. Hoje o seguro de vida é infinitamente gigante de opções de proteção. Né? Só que na pandemia em si, as pessoas se tocaram que morre, cara, né? tava morrendo que não é só uma historinha. Tava morrendo branco, tava morrendo rico, tava morrendo pobre, tava morrendo todo mundo, sabe? Pandemia, na verdade, assim, levou as pessoas a grandes reflexões, né, cara? Assim, eu precisava realmente fazer com que o meu negócio desse continuidade, porque eu não sabia o que poderia acontecer, né? Então, na época, eu dividi o escritório com 2 amigos. Os 2 ficaram trancados dentro de casa e eu ia todo dia para o escritório. E nesses dias que eu ia para o escritório, eu me preparava. Se um cliente me ligar desesperado, porque, poxa, cara, a pandemia está aí, não sei quanto tempo isso vai durar, minha reserva de emergência vai acabar, poxa, eu estou com um investimento com você, eu estou com seguro de vida com você, quer dizer, eu tenho uma despesa que se tornou, antes era investimento, mas se tornou uma despesa, porque a receita desses médicos, né, que eu trabalhava começaram a diminuir, né, porque as cirurgias eletivas elas acabaram, as consultas elas acabaram e o médico ficou simplesmente como um plantonista, né, de olho do furacão. Eu sei porque eu tenho vários amigos da área da saúde, um deles o próprio Léo, né, anestesista, e falou, Mavi, a gente está na linha de frente, a gente não sabe nem se volta para casa, eu estou dormindo num hotel, porque eu tenho medo de chegar em casa e contaminar minha mulher. Era muita incerteza. E aí, baseado nisso, as ligações eram para os clientes perguntando, a minha pólice de seguro cobre Covid? Rodrigo, você não tem noção, sabe? A dúvida, né? Começaram a perguntar se cobria o Covid. Eu falei, olha, a pólice de seguro não cobre catástrofe, e nem muito menos epidemia ou pandemia, né? São situações que é intangível, você não sabe o tamanho do prejuízo para você cobrir, né? E aí eu comecei a entrar em contato com algumas seguradoras que eu trabalhava e questionava isso. Falei, olha, gente, não está nas condições gerais, mas é importante vocês reverem isso. E algumas seguradoras, elas tomaram a frente, mandaram um comunicado para todos os clientes que iriam cobrir, certo? Então, esses clientes que tinham seguro de vida ficaram extremamente confortáveis em relação de que, caso acontecesse alguma coisa com eles, a família estava protegida. Legal. E deve ter dado um aumento muito grande, né? De procura. Engraçado. Começou a ter procura, só que as pessoas procuravam achando que adquirindo seguro de vida ia cobrir a pandemia no dia seguinte, né? E nenhuma pólice de seguro de vida, nenhuma seguradora cobria. Né? Elas tinham uma carência para isso, né? E uma seguradora em específico, que eu tinha um relacionamento, eu entrei em contato com elas e expliquei. Falei, vocês que trabalham muito forte na área da saúde, tem muitos médicos procurando seguro de vida pautado na proteção do Covid. Vocês não conseguem, de repente, para a área da saúde, para alguma área específica,
da saúde, vocês protegerem no Covid sem ter a carência, Rodrigo, eu consegui isso junto à seguradora, é claro, não eu sozinho, eu fui mais um outros profissionais também profissional que tinha realmente uma carteira relevante na área da saúde, comecei a perceber que era importante assegurar mais pessoas, cara. Então, eles foram lá e chancelaram isso, e eu comecei a fazer um trabalho mais voltado para a proteção no Covid, e eu tive um sucesso muito grande também no Covid. A área médica acaba sendo muito seu forte, né? Até pela história, né? Eu acabei me especializando na área da saúde justamente porque eu fui indicado, né? Tudo começou com um médico. Né, que era médico, que é médico e que me indicou outros médicos, e eu fui me especializando, então eu comecei a entender a vida da área da saúde. Né? E você tem quantos médicos hoje na sua carteira? Hoje, na pessoa física, no meu portfólio, nesses 15 anos, eu tenho 1.198 médicos ativos. Muito, muito legal, né? Muito legal, cara, assim. E é um trabalho que, independente, né, do crescimento, que a gente acaba saindo de uma posição, né, do B2C, né, que é da venda direto, né, da consultoria direto para o cliente, onde a gente monta a Invest Prime junto e a gente faz uma empresa voltada para o B2B. Isso. Né, que é a gente compartilhar as nossas experiências com outras pessoas. Profissionais, né? Profissionais. Onde a Invest Prime hoje, no meu ponto de vista, não é porque realmente eu sou sócio dessa empresa, mas é o que a gente realmente defende e fala todos os dias aqui dentro, é que a Invest Prime, ela é uma assessoria diferente do mercado. Ela é uma assessoria diferente do mercado. Não significa que os outros não sejam interessantes ou que sejam, de repente, bem-sucedidos ou que façam um trabalho excepcional. Então, é que a gente realmente faz um trabalho um pouco mais humanizado, né, cara? A gente se coloca no lugar daquele que está começando com a gente. É porque a gente esteve lá, né? Exato. A gente começou lá. Exatamente. Então, assim, poxa, foi muito legal que eu assumi uma área aqui dentro da Invest Prime, que é a área de comunicação, treinamento e relacionamento, de estar com essas pessoas e compartilhar a minha experiência, fazer com que eu mostre para eles que existe um caminho mais curto para chegar no sucesso. Não precisa sofrer, pelo menos o que você não sofreu. Tudo que eu sofri, entendeu? Eles vão ter o sofrimento deles, mas com alguém do lado, dando a mão, dando apoio, né? Entendeu? Assim, eu tive algumas pessoas maravilhosas que passaram no meio do caminho, que me ajudaram a eu chegar onde eu cheguei. Mas eu acho que se eu tivesse hoje uma Invest Prime, por exemplo, para iniciar, eu acho que eu teria, sei lá, otimizado uns 50% aí das minhas dores. Do tempo, né? E do tempo. Mas essas dores foram importantes para elas criarem mais maturidade, para me tornar um ser humano melhor, um profissional melhor. No meio dessa loucura toda de negócio, a tua vida pessoal acaba sofrendo um pouco também, são as dores do negócio, né? Quando a gente fala muito sobre as dores, né? Uma delas foi o próprio relacionamento mesmo, né? O casamento acabou que se desgastou e tive que me divorciar, tive que recomeçar, enfim. Uma série de coisas acontecem porque a gente acaba se dedicando demais. Então, da mesma forma que eu fiquei 5 anos sem estar com a minha filha no aniversário, quantas vezes eu deixei de estar com a minha ex-mulher? Né? E em algum momento ali as coisas foram esfriando e é o preço que se paga. É o preço do sucesso. Né? Nada é fácil, cara, não é fácil. Então, assim, mas com essa maturidade, né, eu aprendi que eu valorizo hoje muito a qualidade de vida. Para você ser um empresário bem-sucedido, você precisa cuidar da sua cabeça, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua família. Né? Então, não adianta eu vir para o trabalho sabendo que eu estou com um problema em casa, não adianta eu vir para o trabalho sabendo que eu estou com um problema de saúde. E como empresário, a gente tem que trabalhar essa qualidade de vida, né? Então eu comecei a perceber que por mais que eu me dedicasse ao meu negócio, eu comecei a sofrer com algumas coisas, né? Não só com a parte do divórcio, mas também com a ausência da minha filha e também tive problema de saúde, né? Eu não parava para me alimentar corretamente, não tinha noite de sono adequada, não fazia atividade física. E em algum momento eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, não ia adiantar ter sucesso, né? Ter sucesso e dinheiro para comprar remédio. Então eu optei não mais fazer isso comigo, entendeu? Então acho que o tempo fez com que eu
me tornasse uma pessoa melhor e valorizasse outras coisas, né? Então hoje, até aqui dentro da Invest Prime, né, a gente tem uma cultura de que a gente tenha realmente que buscar momentos nossos, né? Uns fazem atividade física, outros fazem outros tipos de habilidades ali que seja para o bem-estar deles, em família ou às vezes sozinho, justamente para você estar com a cabeça boa no trabalho e estar com a cabeça boa também com as suas famílias, né? Então, baseado nisso, Rodrigo, a gente se juntou, montamos essa empresa que a gente hoje tem, que é a Invest Prime, a gente está compartilhando essas experiências com essas pessoas que estão por vir e que estão vindo, né? Pessoas mais sênior, pessoas que estão começando, pessoas que a gente ajuda a tirar as certificações para terem os próprios negócios. E como eu estava falando anteriormente, como eu gostaria de ter tido uma Invest Prime no meio do caminho, né? E hoje essas pessoas que a gente vem apresentar o nosso trabalho, apresentar as pessoas que fazem parte desse ecossistema que é a Invest Prime, de troca de experiência. E hoje, como é que as pessoas que têm interesse em conhecer mais do Mavi, se aproximar do Mavi e trocar essa experiência com você, como é que essas pessoas fazem aí para ter esse acesso? Cara, isso sempre foi um sonho, né? De uma forma muito natural, no decorrer desses 15 anos, muitas pessoas se aproximaram e eu troquei essa experiência com algumas pessoas e colocaram em prática, né? Só que agora aqui dentro da Invest Prime a gente profissionalizou isso. Eu acho que a troca de conhecimento é muito importante. A gente hoje dentro da Invest Prime a gente tem essa opção de trazer esses profissionais aqui para dentro e ter uma oportunidade de trocar com vários profissionais aqui dentro. No meu caso, eu me coloco à disposição realmente para dar um treinamento, para falar um pouco sobre a minha história, explicar exatamente qual é o caminho do sucesso, né, para essa atividade que eu posso dizer com louvor de que realmente eu dei certo, mas que as coisas não foram fáceis, mas existe um caminho um pouco mais curto para realmente você atingir o sucesso. Menos doloroso, né? Menos doloroso, porque as coisas mudaram, a tecnologia veio para avançar mesmo, os processos, né? Os produtos mudaram, a competição do nosso mercado aumentou, então uma série de pessoas que ficaram um pouco retrógrada no processo perderam as oportunidades. Então a gente está aqui exatamente para mostrar isso, né? E como é que o profissional hoje que tem interesse, o cara que está começando, ou até mesmo o profissional que já tem tempo aí de estrada, gostaria de se contactar, entrar em contato com o Mavi, como é que ele faz para... Então, hoje aqui dentro da Invest Prime a gente tem um canal de comunicação, né, das pessoas realmente conhecerem a estrutura da Invest Prime e baseada na estrutura da Invest Prime ele vai ter a oportunidade de conhecer vários especialistas aqui dentro, né? Mas um pouco voltado sobre a minha história, né, e o que eu exerço hoje dentro da empresa, que é essa troca mesmo de experiência, vai ter essa oportunidade no 0800. A gente hoje não cobro essa consultoria para quem está dentro da estrutura da Invest Prime para crescer como um negócio. Mas hoje eu me especializei e estou me especializando, na verdade, para a gente também criar um e-book, né? Escrever um livro, fazer um podcast, alguma coisa do tipo, que a gente possa realmente até cobrar essa consultoria para que a gente promova para outras pessoas o que a gente aprendeu de uma forma mais lúdica, entendeu? E que a gente possa ajudar as pessoas a chegarem nos seus sonhos, realização dos seus negócios. Então a gente tem essa oportunidade aqui dentro da Invest Prime de ter acesso a essas pessoas. Então, assim, eu me sinto lisonjeado com o convite, muito obrigado, Rodrigo, de poder aqui compartilhar um pouquinho da minha história, realmente não dá em 25, 30 minutos contar toda a história de 15 anos, mas eu deixo aqui um recado para todos os profissionais que estão começando, é que acreditem nos seus sonhos, acreditem exatamente que é possível, cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar, que realmente fazendo o certo, o Papai do Céu abençoa e a gente consegue chegar aos nossos sonhos e objetivos. Obrigado. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, irmão. Valeu, cara.